Então, vamos lá. Diga-me, o que você tem feito com as suas preocupações? O que você tem feito? O que você tem feito com todas as suas tristezas, estresses, ansiedades e todos os outros tipos de sofrimento? O que você tem feito? O que você tem feito com todas as suas negatividades durante a sua vida toda, até os dias de hoje? Quantas vezes você ficou negativo, estressado, preocupado, com medo? E o que você fez até hoje? Ficou centenas, milhares de vezes nesse estado. Mas o que você tem feito até os dias de hoje? É, uma coisa eu te digo: se você é apegado, com certeza você veio carregando e acumulando todos esses pesos na sua mente e na sua vida. E o pior, se você aguentasse todas essas maldades, todos esses estresses, medos, preocupações, raiva, nervosismo, etc., só para você, tudo bem. Mas acontece que, quando você fica nesse estado, a faísca atinge as pessoas mais próximas, né? Então, o mal não é só você que carrega, você que cria, mas não é só você que carrega. Essas faíscas vão atingir as pessoas mais próximas. E as pessoas mais próximas, é lógico, é a família, né? Então, é, ser apegado, com certeza, é o que está acontecendo. E só que, aí as pessoas falam, mas a vida não é só de preocupações e de ansiedades. A vida tem momentos de paz, de alegria, de felicidade. Então eu te digo, são momentos intermitentes e absolutamente ilusórias. Mas perceba que sempre existiu um caminho que o faz eliminar todos os tipos de sofrimentos na vida. Sempre existiu, e sempre vai existir um caminho para se eliminar todos os sofrimentos da vida com uma só cajadada, com um só tiro. Para quem é jovem não sabe nem o que é cajadada. Então, existe sempre um caminho para você se proteger, tá certo? E o que eu falei agora, existe sempre um caminho para você se proteger, sim, tá? De qualquer ataque, de qualquer maldade. Já pensou se a maldade fosse tanta e você não tivesse formas ou fórmulas para se defender? Claro que não. Isso significaria que a maldade seria maior do que Deus, do que a sua própria alma. Isso não existe. Por isso que sempre existe, sim, uma saída. É que as pessoas não conseguem encontrar. E aí se tornam vítimas. Mesmo porque todos os sofrimentos da vida têm uma só causa. Se existe só uma causa para todos os tipos de sofrimento, então basta dar eliminar, literalmente espancar, martelar essa única causa que cria todos os tipos de problemas na vida. E a única causa é o querer apegado dualista, nada mais. Ah, mas é sempre isso? É sempre isso, porque só existe essa única causa. Né? Então, faça como Buda e todos os iluminados. Não desejes, não queiras nada, nada, e serás eternamente feliz em todos os sentidos da vida. Serás protegido eternamente. Enquanto você viver aqui, você vai estar absolutamente protegido em todos os sentidos. Não queira nada, não deseje nada. E uma vez eliminado esses quereres dualistas, experienciarás um novo mundo. Acredite. Mas será que existe isso? Existe sim, você é. E você pertence a esse mundo. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, você vai experienciar sim. Basta eliminar o ego, os quereres, e vai experienciar esse novo mundo, uma nova realidade, uma nova existência. Você vai experienciar uma nova existência, uma nova vida e uma nova consciência, idêntica à consciência e existência de Deus. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus e você é uno.
a Deus. Portanto, não fique desperdiçando a vida com ilusões, sofrimentos e negatividades absolutamente infundadas. E já falamos sobre isso, mas só abrindo parênteses aqui. Aí, nossa, por que você está triste? Porque isso aconteceu. Por que você está nervoso? Porque aconteceu isso. Por que você está ansioso? Porque aconteceu isso. E você fica justificando. Não, não existe justificativa nenhuma para nenhum tipo de sofrimento. Não existe. Coloca isso na cabeça. Não existe nenhum tipo de justificativa. Por isso que eu falei aqui, são negatividades e sofrimentos infundados. Mesmo porque, sabe por quê? O ego não existe. O que existe é o eu, alma. Isso existe. O eu ego, com as suas dualidades e que criam todas essas ilusões de sofrimento, ela não existe. Silencia a sua mente e você vai descobrir que ela nunca existiu. Então, nunca existiu nenhum sofrimento. Tá certo? Então, todos os sofrimentos vêm das suas escolhas, contrárias às escolhas dos sábios. A sua escolha é sempre contrária à escolha do sábio, e quem age e escolhe o contrário do sábio é o quê? Ignorante, né? Só pode ser, né? Se o sábio escolhe de uma forma e você escolhe de forma oposta, então você é o oposto do sábio. Então você é o quê? É o ignorante, tá certo? Então, por que você não faz a mesma escolha dos sábios? Por exemplo, Buda, ele falou: não desejes nada desse mundo e serás eternamente feliz. Aqui que está escrito lá na Bíblia: conquiste o reino de Deus, tá certo? E tudo lhe será crescido. E depois, naquela oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, Deus, não a sua vontade egoísta, do ego, dualista, que seja feita a sua vontade. Lá não está dizendo que você tem que ter as suas vontades apegadas e dualistas, mesquinhas e materialistas, tá certo? Está dizendo que você tem que aceitar, sim, as vontades divinas de Deus, que são as mesmas vontades da sua alma, que é una e é semelhante, idêntica e perfeita, tanto quanto Deus. Então, as escolhas contrárias às dos sábios são escolhas erradas, ignorantes e que só podem trazer sofrimentos para a vida, tá certo? Uma vez que as escolhas pelos quereres mesquinhos, egoístas e dualistas é que fortalecem cada vez mais as ilusões impostas pelo ego, simplesmente encobrem o eu-alma idêntico a Deus. Você conhece, por acaso, algum apegado que já teve experiência direta com Deus e com a própria alma? Claro que não. Claro que não. Porque o eu ego simplesmente encobre o eu alma idêntico a Deus e não permite essa experiência, impedindo assim que tenhas uma vida absolutamente divina. Daí a obrigatoriedade de eliminar esses quereres que eliminam o ego automaticamente. Simples assim. E lembre-se, uma única prática do desapego sincero e verdadeiro vale infinitamente mais do que qualquer religiosidade falsa, superficial e não aceita por Deus. Deus não aceita a religiosidade dos apegados, tá certo? Isso é uma falsidade total. Então, seja sincero em praticar aquilo que está escrito nos textos sagrados. Numa simples oração, que seja feita a sua vontade de Deus. Isso significa o quê? Que você tem que calar, silenciar, neutralizar os seus quereres. Simples assim. Então, ao invés de ser religioso, pratica isso. Acabou, já está resolvido. Vai se divinizar com absoluta certeza. Mas acreditem, os apegados possuem muitas razões ilógicas e absurdas para não se desapegarem.
A gente falou aqui que as pessoas justificam, né? E são razões ilógicas e absurdas para não se desapegarem. E, como já dissemos, várias dezenas de motivos, vamos acrescentar mais um motivo nessa lista já bem extensa, que as pessoas impõem na sua vida, razões ilógicas para não se desapegarem. Uma ilógica total, mas as pessoas acreditam nessa imposição da ilusão do ego em suas vidas. Então, como já dissemos, os apegados têm instantes, momentos curtos, ilusórios, factuais e circunstanciais, onde o ego se sente feliz. O ego se sente feliz. E isso é uma falsa felicidade, pois o ego não existe. E depois, se você é um ser espiritual, a fonte da sua felicidade, a fonte da sua alegria, não pode ser o mundo factual, material, circunstancial. Como que pode? Não pode, né? Se você é um ser espiritual, não pode, a fonte da sua felicidade não pode ser o mundo material, factual. Recorda aí, todas as vezes que você ficou feliz, é que aconteceu um fato, um fenômeno, uma circunstância, né? Meu filho virou doutor, estou feliz. Não sei o quê. Fui bem sucedido no serviço lá. Tudo factual, material. Isso não é. O mundo não é a fonte da sua felicidade, né? Mas, enganado pelas falsas alegrias, os apegados temem a perda dessas falsas felicidades momentâneas e dependentes de fatos, fenômenos e circunstâncias desse mundo criado. E isso é a permissão consciente ou inconsciente para que o eu ego continue o direito de manter a mente do apegado sob controle e escravizada. Nossa, vem aquelas frases da internet, né? Instagram, sei lá onde. A felicidade é feita de momentos. E tem gente que acredita nessas coisas, nessas besteiras, nessas ignorâncias. Né? E aí, o que acontece na sua mente? Você está permitindo que o ego continue te proporcionando, entre aspas, alegrias e felicidades factuais, circunstanciais, momentâneas. E aí você não se desapega mais. Tá certo? Isto é uma permissão tácita para a própria escravidão e submissão ao ego. Você que está permitindo, o que é um absurdo irracional. E mais, nessa situação em que o apegado já entregou a sua vida à mercê do ego venenoso e inexistente, por que você tem medo? Por que você já hoje você já é escravo do ego? Você é escravo do ego. O ego te manda ficar triste, você fica. O ego te manda ficar alegre, você fica. O ego te manda ficar irritado, nervoso, estressado, você fica. Tá certo? O ego te manda ficar orgulhoso, você fica. Arrogante, prepotente, você fica. Possessivo, você fica. Tá. Por que você tem medo? Por que você tem medo de perder essa falsa segurança, essa falsa felicidade? Por que você tem medo de ficar estressado e triste? Creia, você já não tem mais nada a perder. Você não tem mais nada a perder. Mas eu tenho a minha casa, tenho meus filhos, tenho a minha família, tenho a minha fazenda, tenho o meu avião, tenho mais não sei o quê. E você acha que eu tenho um monte de coisa que eu posso perder. O ladrão pode chegar aqui e levar tudo. Espera aí, se você é apegado, você não tem nada. Você não tem nada. Se você é apegado, você não tem nada. Você não tem nada a perder. Se você é apegado, você não tem nada a perder. Essa é a mais pura verdade. Afinal, sabe por quê? Você já perdeu
temporariamente a sua vida real e divina, que é o eu alma absolutamente perfeita. Você já perdeu. Tá, se você já perdeu aquilo que você é e o que é de mais precioso e divino, que mais? Por que você está com medo? Por que ficar preocupado em perder? Se você já perdeu, não, é muita falta de senso, é muita falta de lógica. Hã? Você já perdeu o eu alma, perdeu temporariamente, enquanto é apegado, mas perdeu o eu alma, a fonte da divina sabedoria, da eterna paz, alegria, felicidade, da prosperidade merecida. Você perdeu tudo. E agora é apegado, fica com medo de perder. Peraí, você não perdeu nada, você já perdeu, você já perdeu. Agora que você continua apegado, não tem nada mais a perder. Não, é muita falta de senso, é muita falta de lógica, é muita falta de inteligência. É, Hoje, o apegado é um nada com nada, pois o ego não existe. Então, se o ego não existe e ele acha que ele é o ego, ele é o nada que acredita ser o tudo, mas na verdade ele é o nada. O ego não existe, então ele é nada com nada. Né? O que você pensa que tem não é seu, não é, não te pertence absolutamente nada. Esse ego, esse orgulho, essa arrogância, essa possessividade não é nada, porque o ego não existe. Então, pratique não temer nada, nunca. Não tenha medo de nada. Você não tem nada mais a perder enquanto você é apegado. Você já perdeu o eu alma. Então, pratique não se negativar nunca mais por motivo nenhum. Mas não. O pior do pior já está instalado na mente e na vida. E fica temendo perder a ilusória felicidade que nunca existiu na vida. Isso é absolutamente ridículo, isso é absolutamente insano. Eu tenho medo de perder a minha felicidade. Você nunca teve nenhuma felicidade. Foi sempre enganado pelo ego, mas tem medo de perder. Eu tenho medo de perder meu carro, minha riqueza, minha fazenda, sei lá o quê. Para com isso. Você já perdeu você mesmo, o eu, alma e Deus. Então você não tem mais nada a perder. Então para de ter medo. Lembre-se, você é a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, você é simplesmente o Criador, tanto quanto Deus é o Criador. O Criador jamais se apega. O Criador jamais se apega ao mundo criado por Ele. Tá certo? Pois Deus sabe da natureza inferior. Deus sabe da natureza mutante, material, passageira, efêmera, e por tudo isso é um mundo ilusório. Por isso que Deus não se apega ao seu mundo criado, pois o mundo criado é o oposto. O mundo do Criador é o oposto do mundo criado. O mundo do Criador é absoluto, espiritual e não material. É imutável, eterno, expansivo, absoluto. Tá certo? Então, o mundo do Criador é o oposto. Como que ele vai se apegar às coisas que ele criou, que é exatamente o oposto da sua natureza? Por isso que Deus não se apega. Mas só a alma também não se apega, mas o eu ego te faz apegar. E esse é o grande mal, essa é a grande ignorância. É um mundo espiritual, é o mundo de Deus, é um mundo espiritual expansivo, eternamente de pura consciência, de puro amor, de pura felicidade, pura sabedoria. Onde o passado, o presente e o futuro é um só. Tá certo? E esse mundo do Criador e da alma está fora e além da imaginação e das descrições mentais humanas. E é esse mundo ao qual todos
pertencemos eternamente, e não esse mundo criado que a mente acha que é real. E mais, perceba que Deus, o Criador, jamais toma para si nada do mundo criado. Mas o ego nada cria, e quer possuir e conquistar tudo para si, sem ao menos existir. É uma loucura total. Deus criou tudo, mas Deus não se apega a nada. O ego não criou nada, nada. O ego não criou nada, mesmo porque ele não existe. Mas ele quer possuir tudo, quer conquistar tudo, quer controlar tudo. É uma ignorância total. Daí o eu ego ser puro egoísta. Por que todo mundo fala que todo apegado é egoísta? Ganancioso, maldoso, venenoso, possessivo, materialista? Por que todo mundo sabe? Talvez não saiba o motivo real. Só saiba que todo apegado é egoísta. Claro que ele é egoísta. Ele é o ego que nunca criou nada e nem existe e quer tomar para si tudo, quer controlar tudo, quer conquistar tudo. Ele é o dono de tudo. Por isso que ele é egoísta, sem exceção. Portanto, saiba que quanto mais o ego quer, mais a vida se ilude e se complica. Por isso, faça das vontades de Deus as suas próprias vontades. Assim, se harmonizará com Deus e com a sua própria alma divina. Então, a manifestação de ambos serão automática e naturalmente. Mas tentar conquistar a própria felicidade é o que todo apegado faz. Todo apegado quer tentar conquistar a própria felicidade, quer conquistar a própria paz, a harmonia, a própria prosperidade através do inexistente e maldoso ego. Isso é o mesmo que acreditar que o inferno é o paraíso. É o mesmo que acreditar que o inferno é o paraíso, que o ilusório é real, que a mente material é a alma divina. Isso não existe. Lembre-se, nenhum apegado obterá o que deseja ou o que quer, pois em todos os quereres apegados, em todos os objetivos, metas e sonhos, está a matéria. Está a matéria e a dualidade. Então não tem como se livrar dos sofrimentos. E lembre-se, a paz, a segurança, a felicidade, a prosperidade, a sabedoria, o amor verdadeiro e todas as virtudes estão a nível espiritual e nunca a nível material. Como que alguém quer, eu quero ser feliz, eu estou fazendo isso para ser feliz, ter harmonia, ter prosperidade, ter alegria, quando nada disso é material. Tudo isso pertence ao mundo espiritual exclusivamente. Isso significa, o apegado nunca vai encontrar, jamais, porque ele sempre procura no lado material. É tanta ignorância. Mas esses apegados desconhecem que essas qualidades são espirituais e não materiais ou mentais. Portanto, os apegados jamais alcançarão essas qualidades espirituais divinas, a não ser que se desapeguem. Aliás, não adianta querer, porque só obtemos o que merecemos. Só obtemos o que merecemos. Então, se você é apegado, é causa negativa. Você vai merecer consequências negativas. Agora, se você é desapegado, causas divinas que só vão trazer consequências e resultados divinos para a vida. E só o desapegado merece a vida perfeita, idêntica e una a Deus. É isso aí, pessoal. Então, boas práticas do desapego aí a todos. Arigatou.